Olá, sejam muito bem-vindos ao É Isso Mas Não. Eu sou o Gaspar. E eu sou o Polaco. Neste episódio falamos dos últimos acontecimentos relativos ao movimento Me Too em Portugal, o que faltou para que tivesse mais impacto e as conclusões obtidas acerca da nossa sociedade. Iremos ainda abordar como o machismo continua a fazer vítimas até aos dias de hoje e como está muito assente na cultura portuguesa. Discutimos também o valor da mulher, violência doméstica e tantas outras coisas. Fiquem por aí. É assim, realmente é muito difícil, não é? Provar com provas concretas, não é? Este tipo de assédio, bem, talvez seja, bem, nem sei. Assédio, violações, pá, violência, talvez seja mais fácil, a violência diretamente doméstica. Acaba por ser um pouco mais fácil de provar, não é? Mas é sempre algo relativamente difícil, não é? Não é como se tivesse, pronto, provas concretas, no fundo. Sim, porque pronto, tu partes sempre do pressuposto da inocência Claro, e claro, tu tens que, sim, dar provas de ter feito aquilo e não do contrário, não é? De então claro. prova lá que não fizeste isto. Óbvio que Sim, isso era estúpido. Portanto, isso era Inquisição, não é? sim, isso era estúpido. Mas não podemos, não é? Claro. E pronto, nestes casos é sempre muito complicado arranjar provas porque, antes de mais, mu- muitas vezes passa-se muito tempo, não é? Portanto, Sim, claro. quanto mais tempo passa, mais Mais difícil é difícil, tu não teres é? provas mais ou menos concretas. Depois, porque mesmo tendo provas, quer dizer, é muito difícil, quer dizer, tu tens o Que quê? tipo de provas é que terias, não Mensagem, é? exato. Exato. Normalmente as provas que há nunca são provas Não são concretas, não é? muito concretas. Portanto, como é que tu Hum. provas alguma coisa assim? Depende muito de algumas testemunhas, mas também há muitos casos que não há testemunhas, óbvio, não é? E mesmo assim, mesmo testemunhas, novamente, são sempre, não é? É sempre complicado. Sim, é sempre complicado, porque também pode haver testemunhas do outro lado, acaba por Claro. ser um bocadinho a palavra de uma pessoa contra a outra, e portanto, Yeah, muitas exatamente. pessoas veem-se numa espécie de encruzilhada, porque por mais queiram Denunciar, não é? provar, denunciar o que é que lhes tenha acontecido, uh, quando chegam à justiça, é muito complicado esse processo ir dar sequer a algum lado, não é? Mas é, É, sabes, é isso que me irrita. Eu sinto, pronto, principalmente homens, não é? Vem sempre aquela conversa, pois, agora só se lembrou passado não sei quantos anos é que vai reportar o crime, não é? Mas eu acho que as pessoas não se conseguem meter nos pés e perceber que, pá, primeiro, já para não falar de medo, de se calhar de ameaças, de medo de eventualmente, pronto, violência perante o teu agressor, de medo da tua reputação, digamos, ser manchada aos olhos da sociedade, o que está completamente errado, mas pronto, é a realidade que vivemos. Sem contar com esses medos de encarar isto como um crime, não como um crime público, não é? Porque no fundo não é, ainda, esteve para ser, não é? Estiveram a falar nisso, a mas violação. sim, A violação. porque a violência doméstica, pelo menos, não é? É Se não estou em erro. público, acho que é público, sim. Eu tenho quase certeza. Pronto. Uhum. Mas o que é que eu queria dizer? O meu ponto é que, já para não falar de todas estas outras causas que, digamos, não dão propriamente a maior motivação das vítimas irem para a frente, ainda tens o facto delas muitas vezes não serem levadas a sério, não é? Sim, isso quer dizer, isso acaba por acontecer porque em Portugal temos ainda uma mentalidade muito machista, bastante mesmo, em que as vítimas não têm qualquer valor se forem mulheres. Porque se forem homens, Sim. Sim, sim, se tu sim. fores homem e fizeres uma acusação do tipo, esta pessoa fez-me isto ou fez-me aquilo, a palavra deles é logo dada automaticamente como certa, É, porque são homens e quase como se os homens dissessem sempre a verdade ou tivessem exato, sempre que aquele normalmente valor de até verdade. vai, né? E isto Yikes. passa-se porque as pessoas olham para as mulheres não como seres humanos, tais como homens, mas como objetos, como uma espécie Sem dúvida, inferior. sem dúvida. E isto, Mas é isto que me faz alguma confusão, porque
as pessoas dizem, não, eu vejo as mulheres como... Mas é mentira. Por exemplo, quantas e quantas vezes nós já não tivemos que ver que, talvez até ver certas situações de homens que, para darem algum valor a uma mulher, tu tens que lhe dizer, imagina se fosse a tua filha, imagina se fosse a tua mãe. Exatamente. É isso mesmo. Eles Aí só é que percebem. desbloqueias, Não, às vezes. é estúpido. Eles só dão valor a uma mulher como um ser humano se Quando é imaginarem familiar. que a filha deles e a mãe deles também é mulher. O que é grave, não é? Não é? Porque tu, É como mesmo. pessoa, deves dar logo, independentemente seja tua mãe, tua irmã, tua namorada. Seja quem for, É uma não é? mulher. É um ser humano, Seja branca, seja não negra, é? seja Não é? trans, seja o que for. Exatamente. Mas esta coisa, mas isto na cabeça de algumas pessoas não existe. Não. Tipo, tu não és próxima a mim, não és nada, és mulher. É assim, Sabes? Mas depois muitas das pessoas te dizem e pensam isso, depois vêm-se com aquela conversa, aquela lenga-lenga, pá, que nem tem outro nome, que é, pois sabes, mas diz-me há um direito que as mulheres não tenham, que os homens têm, aliás, não é? E depois tu, pá, quando dizem isso eu só digo, vá, tchau, fica bem, pá, nem sequer vale a pena, né? Já está não muito vale a enterrado. pena conversar com essas. Porque, quer dizer, é óbvio que enquanto uma pessoa que é mulher tem muito menos privilégios do que um homem. Claro. Só pelo simples facto de, enquanto homem, sentes-te muito mais seguro a andar na própria rua sem da dúvida. tua casa. O que é estranho, não é? Mas só por Sim. seres homem é algo que tu sentes muito, muito mais seguro. Sentes muito mais seguro em poder vestir-te da forma que tu gostas, ou sem ser julgado do tipo, estás-te a vestir assim, estás, não sei o quê. Pois estás a habilitar. Né? Estás-te a habilitar, exatamente. Aliás, pelo contrário, se calhar se tu te vestirem de uma forma mais provocadora, vão pensar que tu és aí um homem das mulheres, não é? És um Um garanhão. macho man, Um garanhão. exatamente, és um garanhão, e até, em vez de darem shame, pelo contrário, até levas praise, não é? Até fica, ei, este gajo é um garanhão, este gajo, nem te digo nada. Pronto, se for ao contrário, depois sabemos como é que é a És uma conversa. vadia. Não é? És logo uma vadia. Exatamente. E sabes, este ponto estavas a dizer, estavas a falar sobre, pronto, de teres menos, não teres tanto medo, ou medo é diferente no fundo, de andar na rua sozinho, vem sempre, novamente, aquele argumento, eu estou aqui a devastar aqui argumentos que me irritam, que é, pois, mas sabes que eu como gajo, se andar na rua, também tenho medo, pá, e está bem, olha, eu aqui em casa, tipo aqui, não em casa nem, mas aqui no meu bairro, se eu andar à noite, sozinho, e se vir alguém assim mais shady, se calhar, pá, já houve aqui homicídio esperto, isso assim, não é? Portanto é normal ter medo. Agora, como tu já estás a pensar, provavelmente, não tem nada a ver. E já agora, por curiosidade, normalmente quando eu digo uma pessoa shady, pá, 90% das vezes é um homem. Né? E é aí que vem, até estava já a pensar naquela, costuma saber aquela frase de, desculpa, queres dizer uma coisa? Não, diz. Não, eu estava a pensar naquela frase que é muito repetida, né? Que os homens são todos uma merda, ou são todos uma porcaria, e portanto a generalização, e depois muita gente pensa, estamos aqui a generalizar porquê? E pá, olha, queres comentar um bocado sobre isso? Já sabes a minha opinião, penso eu. A minha opinião é que sim, os homens são todos uma Não, eu acho que pronto, acho que há pessoas que não percebem o que é que está por trás disto. Os homens são todos uma merda, exatamente. Vêm logo, sentem-se logo muito ameaçados, do tipo, estás-me a chamar uma merda. Eu não, eu sou diferente dos outros. Vem logo para a defesa, não é? E eu digo-te, em quase todos os casos, dos homens que se sentem quase que atacados, não é? Quase que atacados por aquela mensagem, por alguma razão será. Se calhar olharam para dentro e pensaram, se calhar até nem sou. É isso, só para dizer, eu acho que muitas das vezes é mais uma reação emocional do que realmente tipo, pensar generalizações não fazem sentido, portanto não deverias fazer generalização. Não, normalmente é mesmo
Estás a dizer que eu sou uma porcaria? Não posso ser, eu sou mesmo bom, eu sou uma boa pessoa, tenho a certeza disso. Mas Ruga, quem ruga. tem necessidade de dizer isso, normalmente é porque por dentro Exatamente. sentiu atacado do tipo, espera aí, Exatamente. eu realmente aqui foi uma merda. Não é? Sim, identifica-se. E eu Exatamente. posso dizer, todos os homens nesta vida já foram uma merda, já tiveram atos machistas, eu, tu, todos nós. Exatamente. Porquê é que não podemos Sem admitir dúvida. isso? Dizer que os homens são uma merda quer dizer isso, não quer dizer que nós somos inferiores, que somos... Não, é simplesmente porque os homens raramente aceitam ter culpa. E por isso é que as mulheres dizem isso. Porque toda a vida foram habituadas a que os homens nunca aceitassem a culpa de nada. Exatamente. Então é aquela história de aquele anúncio, não sei de que marca é que é, pá, não me lembro. Só sei que o homem chega a casa, isto é para dos anos 60. O homem chega a casa, acha que até é um póster já agora. Portanto, ele chega a casa e a mulher teria que ter feito pronto, o jantar, mas queimou, ok, que foi. E pronto, o homem vira-se, bem, olha, ao menos não queimaste a cerveja. Pronto, repara, portanto, o homem tem que ter razão, não é? Ali, e pronto. E a culpa é toda da mulher, e portanto, há ali um inbounce, como sempre houve, e ainda há, graças a Deus um pouco menos, não é? Mas, efetivamente, pronto. Não, mas isto de nós, enquanto homens, nunca assumirmos a culpa, leva a uma certa infantilização do próprio homem. Por exemplo, o homem faz merda. Qual vai ser Certo. a primeira reação? Ah, mas ele é homem, coitado. Boys will be boys. Parece que, tipo, naqueles casos em que estás ao pé de uma criança de 5 anos, em que ela faz uma porcaria qualquer, mas ainda é uma criança. Pronto, é uma criança, E exatamente. fazem a mesma coisa com os homens. Mas é verdade. Por acaso nunca tinha pensado dessa forma, mas é verdade, sim. E isto, para mim, é uma... custa muito mais até a um próprio homem. Porque enquanto homem, sentires-te que és uma criança... Infantilizado, não é? Infantilizado. Eu acho que ainda é pior, não sei, é uma coisa... Não, e para além de infantilizado, parece que quase nos torna animais sem controle, não é? Quer dizer, Quase uma ofensa, não é? Aos nossos... Quer dizer... De certa forma até é isso. Mas é algo... Mas que é uma realidade. Que é uma realidade e é culpa nossa. Sim. Mas e concordo Mas contigo, nós é que nos atenção. pomos nesse ponto. Aliás, muitos homens até gostam de estar nessa certa posição, não é? Parece que são umas crianças. Eu acho que isso não tem lógica nenhuma, não é? E... É assim, não bate bem, não é? Não bate nada. Eu não me sinto identificado com isso. Eu sei que, pronto somos seres humanos, animais, não é? E temos aquelas vontades primais, digamos. Mas, para além disso, somos racionais e conseguimos saber distinguir, não é? Era o que eu estava a dizer há pouco do Jordan Peterson, que ele diz que quando as mulheres usam batom e maquilhagem no local de trabalho, estão a provocar e que tu tens mais à vontade do que à vontade para... E é por isso é que existe, pronto, assédios no trabalho, porque as mulheres estão a pedir, não podem usar maquilhagem e não sei mais o quê. Mais um take genial desse homem. Genial, não é? Não, e que depois toda a gente pensa que aquilo é super profundo, porque ele fala com aquela calma académica, não é? Comprei mais um livro dele. Assim. Acho que epá, e depois compra mais um livro dele, exatamente. Epá, é monstruoso. Não, mas ainda sobre isso eu estava agora a lembrar-me de um vídeo que eu vi há dias. Era num programa da TVI, acho que era da TVI, com o Cláudio Ramos e mais não sei quem, já não me lembro quem é, mas eu só me lembro de ver vi o Cláudio Ramos e vi outro senhor, um comentador, que estava a dizer aquilo era sobre um caso de violência doméstica e então acho que o homem tinha agredido a mulher, pronto. E o que é que este senhor se lembrou de dizer? Qual foi a primeira preocupação isto foi deste recente? senhor? Acho que foi. Eu vi o vídeo recente, acho que foi recente. E ele começou a dizer cenas do tipo, pois, mas também ninguém ainda se questionou porque é que aquela mulher escolhe parceiros deste tipo, não é? Esta mulher tem mau gosto e não sei o que, não sei. Quer dizer, vê como é que os homens são capazes de virar uma situação não é? em que a culpa é só de uma pessoa, é óbvio, e retiram completamente da culpa do homem e metem na mulher que não tem culpa de ter sido agredida. Não faz sentido nenhum. Porque teve mau gosto no homem.
Como é que isto pode ser uma justificação? Não, porque há que dizer, então, portanto, supostamente acho que teve vários problemas, não é? Várias relações, pelo que eu percebi. Não sei se estou a. Eu não cheguei a ver o caso todo, mas pelo que eu percebi, acho que sim, acho que não O tinha que sido deu a a primeira entender, não relação, é? ou que já tinhas tido alguma experiência, não é? E a primeira pessoa, e a primeira coisa que esta pessoa se lembra É isso para mesmo. é que não, ela tem mau gosto em homens. Não se lembra, por exemplo, de se calhar dizer que a razão que se calhar esta pessoa pode ter mau gosto por homens, não é? É porque se calhar tem a ver com a forma como os homens a tratam e como é que ela identifica-se numa relação. Se calhar ela acredita que aquilo Exato. é que é uma relação. Isso ele não se lembra, mas lembra-se de dizer: Não, não, mas esta pessoa é que tem mau gosto. repara, é que claramente o homem que normalmente, pá, tipicamente é abusador, whatever, ele diz: epá, olá, meu nome é polaco e eu vou-te abusar. Portanto, é logo direto, tu sabes logo de caras. Principalmente se tu estás então, como ele disse, vá, digamos, habituado. Quer dizer, não disse que estava habituada, mas pronto, se estiveres, calhar, aí presa num ciclo de relações abusivas, tu começas a normalizar esse tipo de comportamentos, não é? E portanto, já nem sabes, epá, isto é normal. Os homens tratarem. Eu levar uma bufetada por queimar o arroz é normal, pronto. Não, epá, até eu se calhar eu é que mereci, eu meti-me a jeito, né? Quer dizer, então eu é que queimei o Exato. arroz. Não, mas repara, muitas vezes estas próprias vítimas acham mesmo isso. Exato, Elas exato. sentem E é essa mais uma culpa. razão para não irem à frente, não chegarem à frente com, pronto, com este tipo de. Exato, porque ela própria já sente culpa. Agora pensou o que é se tu seres esta própria mulher, estás a ver este senhor ali a falar com todo o seu esplendor e a dizer, rapaz, sim, realmente você até teve culpa. Quer dizer, isto não é normal. Não, Isto é é nojento, é barbárico. É nojento. barbárico, Deu-me não nojo é? ver aquilo. Deu-me nojo. Faz muita confusão, é mesmo barbárico. E eu acho que isto é que dá ainda mais valor àqueles movimentos tipo Me Too, isso assim, não é? Não é de ver várias mulheres, às vezes, assim, a acusarem o mesmo homem, o mesmo agressor. Pode não ser o mesmo, não é? Mas de haver ali digamos, uma irmandade, ali uma sisterhood de várias mulheres a chegarem-se à frente e dizer eu não tenho medo, é isto que aconteceu e pronto. Ainda dá mais valor, não é? Porque realmente. Por falar em Me Too, acho que também é muito importante falarmos sobre isso, porque Sim. tivemos uma espécie de Me Too. Tivemos, ou ainda temos, ainda não percebi bem. Acho que ainda está a decorrer mais ou menos. É um bocado complexo, não é? Não é muito fácil, até já agora. Porque as próprias. A própria comunicação social também não é muito transparente no que é que está. Parece que não gosta muito de falar sobre o assunto. Pronto. Pá, a bomba arrebentou, não é? Tinha que ser falado, mas se fores a ver, portanto, hoje é dia 17, segunda-feira. Nos últimos dias, a última semana, seguramente não saiu grande coisa, não é? Foi só mesmo quando arrebentou a bolha. E por isso é que eu te disse uma espécie de, porque eu também faço um pouco esta questão, mas na minha opinião, quer dizer, em comparação com o Me Too que houve, por exemplo, nos Estados Unidos, o Claro. nosso fracassou, entre aspas, não é? Pois. Eu ia-te perguntar exatamente isso. Porque é que tu achas que isto aconteceu? Porque é que aconteceu o Me Too cá ou Não, porque é não, que não, achas que não. não. Porque Porque é pronto, que o que eu acho que aconteceu é não. natural. Sim, sim, porque é que eu Não, acho que é assim, não claro que vingou? é assim, nós somos um país pequeno, não é? E não temos dinheiro para ter um Me Too como deve ser. Não, estou a brincar. Não, mas é assim, porque é que ele não vingou? Evidentemente, a comunicação social nos Estados Unidos é muito mais agressiva que a nossa. Eu sinto que é isso, primeiro ponto. Eu acho que eles agarram-se com unhas e dentes às histórias, porque é muito mais um marketing. Olha, por exemplo, não tem nada a ver, mas basta pensar como é que foram apresentados os debates presidenciais lá e cá. Cá foi o que foi, não é? Foi umas coisas. Foi tipo, olha, era um programa de segunda classe, basicamente. E lá aquilo é. Jesus, aquilo parece um filme, não é? Portanto, víamos aqui diferenças na comunicação social e como é que eles abordam histórias e notícias, não é? Eu acho que isso, o marketing, digamos, por detrás, não é? Da comunicação social é algo muito importante, não é? Para além disso, a própria mentalidade e portuguesa, eu acho que não há muito grande diferença, mas a diferença que existe é suficiente, pronto. E a própria justiça
a falta dela, nomeadamente, são grandes fatores para fazer aqui um desequilíbrio total, não é? Olha, vou pegar no que tu disseste. Tu disseste que eu acho isso, mas acho o contrário. Portanto, eu acho que a mentalidade até teve mais peso. E acho que há uma grande diferença mesmo. Então, Apesar dos portugueses não gostarem de admitir muito isso, porque é sempre bom termos aquela imagem de Portugal é um país incrível e excelente. claro, Mas eu claro. acho que os Estados Unidos estavam bem mais preparados em relação à consciencialização do que os próprios portugueses. E acho que por isso é que não vingam muito, porque Sim, as sim, sim, únicas sim. pessoas que deram atenção ainda são muito poucas, não é? Ainda não representam uma grande parte. A maior parte das pessoas olhou para aquilo e. É, Aliás, basta vir-se uma qualquer caixa de documentários do Facebook, claro, é que é bem, mas sempre isso um também. bom retrato do que é que se passa. Isso esquece. Não, 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 isso aí esquece. Isso é tipo o E, mais asqueroso possível. e não só homens, mas muitas mulheres a dizer coisas totalmente Exato, ridículas. E, exatamente. pois agora é que tens de dizer isso, depois antes não, e não sei o quê. E nós queremos é nomes, e não, agora não dizes nomes, e não sei o quê. Uma das razões, antes de mais, até antes disso. Uma vítima não é obrigada a dizer nomes, muito menos Claro. a uma pessoa qualquer. Sim, Uma sim, pessoa sim, qualquer exato. na caixa de comentários do Facebook. Essa pessoa É, exato. não tem direito nenhum a que a vítima lhe diga nomes ou não. Se ela quiser, diz. Se ela quiser, não diz. Tu não és nenhum inspetor, não és IAPJ, não és nada. Exatamente. A tua justiça popular de nada serve à própria Aliás, vítima. repara só uma coisa, deixa-me só fazer uma parte. Até se tu fizesse essa queixa oficialmente, que lá está, pá, vamos dizer que foi, por hipótese, vamos dizer que foi um assédio, não, portanto, violência doméstica. Portanto, se hipoteticamente for assédio, não é um crime público e, portanto, a PJ, assim que sabe, o Ministério Público lhe comunica o crime, passa a um processo de segredo de justiça. Portanto, mesmo que X pessoa diga, olha, foi o Zé que fez isto. Essa informação é confidencial entre a vítima e a polícia. Eu acho que até não é semi-público. Portanto, Não existe. tenho a Mas sim, certeza. sim, existe Talvez, sempre essa. talvez, Mas talvez. sim, existe Mas essa questão. existe a tal confidencialidade, pá, não tenho bem certeza. Alguém que corrija se for aqui de direito, tiver a ver, ou que saiba melhor. Mas eu, pelo menos, nisto tenho algum conhecimento e acho que é essa a ocorrência. E, portanto, se no caso da denúncia, em Portugal, a justiça diz, apesar de não ser perfeita, como é em nenhum lado, diz que não se pode andar aí a dizer os nomes ao calhas, por efeitos para efeitos de investigação, como é óbvio, nem é para proteger a vítima necessariamente, é mesmo para efeitos de investigação. Se não se pode dizer, porque é que agora tem a pessoa de dizer que nem sequer está, se calhar, comunicado de forma oficial ou whatever, não é? É como estavas a dizer, é para a justiça popular e até digo pessoal, é para tu te sentires bem contigo mesmo. Exatamente, João. E é essa uma das razões que eu sinceramente fui um bocado contra, e pronto, não se chegou a aprovar esse diploma, que Uhum. houve há um mês, 2 meses, Talvez sobre a sim. violação tornar-se crime público. Porque eu acho que grande parte das motivações das pessoas que propuseram esse diploma não era justiça para a vítima, era justiça para elas mesmas. E o que é que eu quero dizer Exatamente. com isto? Muitas vezes, em casos destes, em que existe casos muito mediáticos, existe um agressor, um violador, etc., existe uma espécie de necessidade de realização pessoal do tipo eu quero aquele bandido na cadeia. Mas isso não é uma Exatamente, é coisa isso para a mesmo. vítima, é uma coisa para a própria pessoa. É a justiça popular em Sem todo o seu dúvida, esplendor. sem dúvida. E porquê que eu digo isto? Eu, na minha opinião, quando falamos de um crime de violação, de assédio, seja do que for, de violência Sim, sim. doméstica, a primeira prioridade, aliás, a prioridade principal É, deve ser a vítima. Defender a exatamente. vítima, proteger a vítima, garantir que ela tenha todos os meios necessários hum, para apresentar a sua acusação, caso ela queira. Claro. Caso ela não queira, também, na minha opinião, deve ter o direito a não o fazer. E ser protegida. Porquê? Porque há muitas pessoas que acham que a vítima vai se sentir melhor se acusar o próprio agressor.
Quando não faz, muitas das vezes nem faz diferença nenhuma. Mas Se calhar até isso, faz pior. só que elas não percebem que isso é uma decisão que deve caber à vítima. Sim. Não é? Sabes que nós já tínhamos falado sobre isto brevemente e eu lembro-me de ser a opinião porque instintivamente pensei, epá, claro que deve ser um crime público, não é? Pensei. E eu falei tem as suas contigo e tu até me vantagens. convenceste. Claro que tem, sem dúvida. Mas realmente tens razão. Eu falei contigo e tu convenceste-me logo e pá, que parvoíce, não é? Não, é que nem é só isso. É que se ao menos em Portugal houvesse um verdadeiro apoio à vítima, que Exato. não há suficiente. Existe algum apoio? Existe. As vítimas são Sim, encaminhadas ao APAV, não é? ao Acho que é APAV assim que se chama. e existe sempre uma investigação. Mas as vítimas não estão realmente protegidas, porque elas não se sentem protegidas. Aliás, porque o próprio crime muitas vezes não é levado a sério pelas próprias autoridades que deveriam estar a investigá-lo. Logo por aí já está o qual é internado. Não é? Por mais que elas digam não, nós levamos a sério. Claro, Eu não já podem dizer que não. ouvi muitos casos de pessoas que passaram por isso e que não foram levadas assim tão a sério. Quer dizer, Claro. às vezes existe um certo encobrimento por parte das autoridades, mesmo por ser algo difícil de ter provas, estás a ver? Portanto, eles pensam sempre, pois, mas não podemos fazer grande coisa, não sei o que. E o que é que depois acontece? A vítima nunca se sente protegida, porque ou tem o seu predador que não sofreu qualquer consequência, ou porque muitas vezes é quase obrigada a uma justiça popular que ela não quer, não deseja. Que ela não quer ser levada. Há muitas exatamente. vítimas que a única coisa que querem é simplesmente esquecer o que houve. Elas não querem saber, querem se esquecer. Há outras que podem querer uma condenação, etc. Mas isso diz respeito a elas mesmas. Elas é que devem fazer essa escolha. Sim, mas eu acho que é como tu dizes, a maior parte das vítimas, pá, claro que depois depende, não é? Caso para caso, obviamente. Quer é passar à frente. Ultrapassar o que se passou, não é? E passar à frente. E não, realmente tens razão, não há aquela, parece, vontade pública de respeitar, efetivamente, a vítima. Pronto, e como é óbvio, não pode ser. Não pode ser, mas acaba por ser, não é? Infelizmente. Pois, efetivamente é relativo. Quer dizer, na verdade, pronto, acabou por não passar mas havia realmente uma vontade de se tornar um crime público. Sim, e repara, tem algumas vantagens no sentido Exato, de que claro. há casos em que, por exemplo, a vítima quer ter voz, mas de certa forma está intimidada e tornando o crime público facilitava. No entanto, é como eu digo, eu não acho que institucionalmente nós estejamos prontos para depois dar esse apoio necessário, não é? Não, é que repara, só uma coisa, até porque faltando um bocado até ao Me Too, a justiça em todo o lado tem as suas falhas. Cá são falhas enormes, mas isso, pronto. E para todos os seus defeitos, a justiça americana, na sua maioria, é bastante eficaz, eu diria. Epá, eu não sei se é a mais eficaz do mundo, também não sei dizer, não é? Mas eu acho que tem, pelo menos em velocidade, eles, se cá tens processos que demoram anos e anos, eles vão meses. Também por outros interesses, mas enfim. E eu acho que isso também foi uma coisa que impulsionou muito para a frente o Me Too nos Estados Unidos comparado cá. Quer dizer, eu não, por acaso não sei dizer exatamente números, mas eu lembro-me que aquela história daquele realizador americano, como é que ele se chamava? O Harvey. O Harvey. Eu estava a falar do Harvey, yeah. Esquece, estava a falar de outra coisa. Sim, ias pensar no Woody Allen, era? Não, mas isso é outra coisa. Eu acho que isso nem sequer, não sei se foi para a frente, já não me recordo, para ser sincero. Mas esse bacano, nem nada, bacano. Esse não bacano. Essa besta, vamos chamar as coisas por nomes, aquilo foi relativamente rápido. Eu acho que se exatamente a mesma situação ocorresse cá, eu acho que nem sequer sabias o nome da pessoa. É mais complicado. Tipo, nem sequer sabia. É uma justiça diferente. Nós cá jogamos muito
pelo livro, não é? Pelo que o livro diz, e lá é mais case by case. Portanto, acaba por ser Exatamente, é uma por justiça antecedentes, é que tem diferente. vantagens para um lado, tem vantagens para o outro. É mais pragmática, não é? Nesse caso, sim, acaba por ser mais. Mas no outro eu prefiro um pouco mais a nossa. Portanto, Claro, mas claro, sim, se claro, calhar claro. também pode ter sido Não temos que uma. copiar os modelos americanos, já copiamos o, Sim. o que chega. Mas eles, nesse caso, costuma ser mais fácil até de. Yeah, Por yeah, yeah. assim, pronto, eu também não quero estar a dizer nenhum erro, mas também é o que me parece. Sim, é o que tu pensas também. Sim, sim, sim. Olha, outra coisa também importante de falarmos é realmente quando uma vítima apresenta uma acusação, Uhum. não ser dado nenhum apoio a essa vítima, não é? Sim, 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 sim. Estávamos a falar sobre isso E isso, ainda. pronto, também, isso é uma das coisas que mais fez com que também Portugal não fosse dado Exato. não fosse dada a importância necessária a este movimento. Né? Eu lembro ainda um caso que se passou recentemente com um deputado do Bloco de Esquerda Sim. e que tu deves saber, pronto. Mais ou menos por dentro, sim. Não vou estar Tenho aqui a estado um dizer bocado nomes fora, porque não acho vou mentir. que. Mas pronto, houve uma acusação por parte de uma ex-namorada, um deputado, Sim, ah, sim, sim. e, e toda a gestão desta situação para mim foi muito má. Primeiro de tudo, porque antes de mais o Bloco de Esquerda sempre foi um dos partidos que se considerou na vanguarda nestas questões, sempre Ah, na linha provavelmente o da mais frente. até, muito sinceramente. E só que a gestão desta situação achei muito, não sei, Demonstra um bocado, não é? fiquei muito desiludido até. Olha, sei-me. Mas basicamente essa ex-namorada fez essa acusação e muito Uhum. rapidamente uh, foi chamada de doida, maluca, Foi tudo. e É. houve logo uma força para que se movia contra ela. Não por todos, porque houve muita gente que muito bem. Claro, claro, claro. Porque o que é que se passa nesta questão e que eu acho que é importante perceber? Apoiar a vítima, ou a alegada vítima, como algumas pessoas gostam de dizer, Uhum. nem sempre não é dizer que ela está correta, que ela está a dizer a verdade. Claro, Não é é dar isso que é apoiar a plataforma, não é? vítima. Apoiar a vítima é dar plataforma, é dar-lhe Exato. oportunidade de ela ter voz. Não só isso, como também protegê-la de Sim, 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 eventuais sim. calúnias, de Pronto. eventuais. Pronto, tudo. Porquê? Porquê é que é importante apoiar a vítima? Porque normalmente a vítima é sempre a que tem menos força. Por definição. Por definição. Ainda mais num caso deste, estamos a falar de um deputado. É óbvio que ela ia ser a que tinha menos força. Esquece, E ela o que é ia que isso ser quer arrasada. dizer? Quer E dizer que ela até vai que ser foi. arrasada. Nós apoiarmos muitas vezes, e quando digo os mais fracos, é porque é os que têm menos força, menos poder, não é? Efetivamente tem menos poder, não é? É uma É sempre realidade. importante, mesmo que tu não saibas se eles estão a dizer a verdade ou não, mas é importante Permitires permitir a que a voz pessoa ter deles. a. Sim. E isso, e, aliás, isso é a própria base do Me Too. E por isso é que eu acho que o Me Too foi completamente. Quer dizer, não funcionou de forma nenhuma. Porque Não, não, não. Veio e foi-se mesmo, embora. mesmo nos meios em que tu mais esperavas que fosse, que são os meios de esquerda, Sem nem aí dúvida. ele funcionou. E é para vermos o quão não preparados estamos. E, e eu com isto quero dizer, o quê? Devíamos acusar aquele deputado? Não, tu não tens que nem fazer uma coisa nem tens que fazer outra. Não é? Dar a voz a uma pessoa não é acusar alguém dessa acusação, é simplesmente Uhum. pôr-lhes ao cimo essa acusação para que seja investigada, porque seja chamada mais à atenção. Porquê? Porque é que existe essa necessidade? Porque se tu não deres voz, essa acusação nunca vai ser investigada. Porquê? Porque outra pessoa tem mais poder. E óbvio, vai ser Claro. logo. Isso é a ideia principal deste movimento, não é? E repara, E e não houve. acima de tudo, é a base principal de justiça. Aliás, comigo tudo é, pronto, claramente que é sobre justiça, no fundo. É É o sobre. equilíbrio, não é? Exatamente, exatamente. Mas quer dizer, então, lá está, tu não dás as bases para um dos lados ter o mínimo de capacidade de exercer a sua parte, não é? Seja realmente, efetivamente, como tu estavas a dizer, mesmo seja verdade ou não, temos que sempre apoiar
pronto, a alegada vítima, não é? Como Não, e sabes, eu acho que- que o deputado, Uhum. uma pessoa que prega Cargo certos público, não é? princípios, não se moveu pelos princípios que ele prega. Enquanto Pois homem não, pois feminista, não. o discurso que ele Exatamente. teve foi um discurso que eu Mas é que podia é mesmo ver de isso. qualquer pessoa, de qualquer homem que se visse numa situação destas e percebes? Ele não teve o cuidado, quer dizer, invocar uma possível doença mental da outra É que foi pessoa para se logo, nem desculpar, sequer. não é? Porque mesmo que isso seja real, mesmo que ele seja inocente, mesmo e que isso tudo, a resposta dele, como pessoa que sabe que está Que mais existem outros acima casos, no não é? sentido de que tem mais poder, devia ser equilibrar-se. Mesmo que ele Exato. tivesse de ser mal acusado, não é? A justiça assim o dirá. Portanto, o discurso dele teria que ser muito diferente. Mas Não é é isso logo mesmo. dizer, é uma maluca, é uma não sei o que, não sei quanto. Quer dizer, É isso mesmo que é a hipocrisia. Repara, ele sabe perfeitamente, ou pelo menos deverá saber, né, como intitulado feminista, que a vítima parte logo em desvantagem. Ainda por cima, ele é um deputado, portanto, alguém com um cargo público, não é? Ainda mais, epá, e outras que podemos continuar aqui a falar, não é? Portanto, ele sabe perfeitamente que está com uma vantagem enorme e mesmo assim, apesar de conhecer como os outros casos funcionam e como é que é a justiça em relação a este tipo de situações, joga sujo na mesma, como tudo o que ele prega contra, não é? Epá, o expoente da hipocrisia. não, e isto mostra que o jogo político acaba por ser muito mais importante do que Exatamente. garantir basicamente a segurança, a justiça para uma vítima. E vindo do Bloco de Esquerda Exato. deixa-me um bocado desiludido e temos ouvido mais casos a acontecerem dentro do Bloco de Esquerda e de outros Sim, sim, partidos sim. Parece que há ali qualquer e não coisa há que uma não me surpreende mensagem. já, sinceramente. Exato, não. E atenção, isto não é contra o Bloco de Esquerda, mas acho que quando tu pregas por certos valores, tu deves dar o exemplo, não é? Mais do que Claro. ninguém. E acho que devia ter havido outra resposta. E isto é uma crítica mesmo ao Bloco de Esquerda, não é uma coisa tipo, o Bloco de Esquerda não presta, não sei o quê. Não, não é isso. É Pronto, uma claro, não é crítica assim que válida. Eu acho que é funciona. uma crítica válida. Sim, sim. Mas como vai para isto, vai para muitos outros partidos que nós nem sequer sabemos o que é que se passa lá, não é? Exato. Oh, é que diz partidos, epá, diz tudo. Não é? Todo, qualquer tipo de organização, Sim, uma não é? empresa em que o Diz-me uma chefe. organização ou uma empresa que não diga que são contra o assédio e que não se preguem contra o assédio. E depois, claro que existe. E como tu estavas tu bem a dizer, não é? Sim, isso. Muitas vezes os valores pregados não são os valores Pronto. porque eles exercem. Naturalmente. Não, mas isto também leva-me a outra questão, que é esta questão de acreditar sempre mais nos alegados agressores do que nas alegadas vítimas. E Uhum. só que estatisticamente prova que existem muito mais vítimas, muito mais, não é? Estatisticamente cresce que Vítimas pá, mesmo em vez de ser alegadas, é isso? 95%, 96% das vítimas dizem a verdade e só tipo em 4 ou 5% dos casos é que existe uma falsa acusação. E é isto que eu te pergunto. Então, temos 100 casos. Uhum. Certo, sem casos. 95 deles, as vítimas dizem a São. verdade. Mas tu ainda não sabes, não é? E 5 deles, os homens são inocentes e estão a ser acusados de uma mentira. E eu pergunto, porquê é que as pessoas preferem estar ao lado de 5 pessoas e contra 95 do que estarem ao lado de 95 e contra 5? Provavelmente porque não prestaram atenção na aula de matemática. Provavelmente Sem dúvida. estatística e tal A estatística faltaram. falhou completamente. Não, Mas eu epá, eu acho respondo, que é mesmo. eu respondo Não, porque é que isto força, acontece. força. Antes de mais, porque grande parte das acusações de casos de violência doméstica ou de abuso são contra mulheres. Existem também contra homens, mas a maior parte são contra Mas mulheres. sim, a maior parte são E bem, porque bem na da maior. sociedade em que vivemos, 5 homens valem mais do que 95 mulheres. Fácil. Bem, boa resposta. Não, não, olha, não diria melhor, honestamente. Pronto. É por causa disto. E isto mete-me nojo. 100%. Pá, não sei. Não sei se há outra justificação, mas esta parece-me a mais Epá, e credível. porque vivemos numa sociedade que não é feminista.
Machista. para todos os efeitos, é uma sociedade machista. Por isso, quando o pessoal diz devemos combater o assédio, devemos combater a violência doméstica, devíamos era Uhum. combater o machismo. Isso é que era bom. E a partir daí se resolve-se todos os males, quase. É. Convém-nos à raiz do problema. Exatamente. Estamos aqui a cortar as folhas quando devíamos cortar a raiz. Isto continua a crescer sempre. Não se faz nada. Mas isto, por acaso, leva-nos aqui a uma questão mais final, que acho que, assim, de mais discussão. Então, no fundo, nós, pelo menos o que é que estamos aqui os dois, penso que ambos nos podemos considerar homens feministas, não é? E nós que temos noção... Aliás, digo outra. Hum. Somos machistas em deconstrução. Ai, está-me a faltar a palavra. Desconstrução. Agora estou... Ok, olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente acho que até se adequa Não, mais. mas é verdade, porque quando tu pensas... Epá, há pouco tempo tive uma atitude que não se enquadra no que eu defendo ou no que... Não é? Portanto, eu acho que até Sim. Há coisas muito enfiadas na tua cabeça, muito profundas, que nem sempre te apercebes, não é? Sim. Mas desculpa, mas o que importa é realmente tu ires para essa luta numa forma caminho, de olhares para ti mesmo e vamos melhorar estas coisas para o mal. E não pensaste tu, não, eu estou muito bem. Não estás. Nem Exato. Tu, nem eu, nem tu, não. É que isso é sempre, seja para o que for que estamos a falar, isso é sempre receita para dar porcaria. Tu achares que estás bem e não podes melhorar. Seja para o que for. Pá, eu acho que é sempre receita para dar porcaria. Pronto, neste caso estamos a falar de... Pronto. Desculpa, João. Força, não, claro. Sem problema. Pronto, eu acho que podíamos aqui ter uma discussãozinha rápida, no fundo, de qual é o papel de um homem, pá, eu ia dizer iluminado, é um bocado forte, mas de um homem que tem noção, pelo menos a mínima noção, vamos só se chamar a mínima noção destes problemas. O que é que nós podemos fazer pragmaticamente, não é? No dia a dia para que... Pronto, para ajudar, não é? Não sei o que é que tu pensas sobre isso. Podemos fazer várias coisas. No campo, por exemplo, do que estávamos a falar, logo uma coisa de caras, é realmente dar voz a quem precisa dela. Sim. E isto mesmo como homem, não só falando de machismo, mas todas as coisas, não é? Dar voz aos mais fracos, aos que não têm tanto poder. Porque a percebermos do nosso privilégio e percebemos que há outras pessoas que não têm essa voz, não têm, e darmos nós esse bocado de força que nós temos às outras pessoas. Isso é uma coisa que tu podes. Que tu, qualquer pessoa pode fazer. Outra coisa, eu acho que é muito importante ouvirmos. E eu, por exemplo, eu acho que não teria coragem de estar aqui hoje a falar disto se não tivesse pelo menos ouvido algumas pessoas. E ainda me falta ouvir muito mais. E tu não sabes nem metade, lá está. Aliás, nós enquanto estávamos a discutir, nós já éramos para ter falado sobre isto há muito tempo, mas nunca nos sentíamos realmente preparados, não é? Porque há que ter essa noção, é um tema sensível e não é só isso. Nós também temos aquela noção de que nós vamos estar aqui a falar de coisas que se calhar não vivenciamos diretamente. Exatamente. E que temos mais por base experiências que nós ouvimos. Por isso é que é importante ouvir. Não é? Diz. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Nós muitas vezes falamos entre outras coisas, mas muito falamos sobre as nossas experiências. As nossas experiências pessoais. Eu passei isto e portanto achei isto e aquilo. Epá, eu não posso dizer que experienciei, pelo menos a este grau, este tipo de situações, não é? Epá, não tem nada a ver, não se compara ao nível grave. Mas soubeste... é normal, né? O que é que ias dizer? Desculpa. Força. Mas soubeste ouvir quem passou. E isso é importante. Porque só assim é que nós vamos realmente aprender a percebermos dos problemas das outras pessoas que estão fora de nós, não é? Nós temos a nossa espécie de problema. Exatamente, é empatia. Mas eu não passo pelas mesmas situações que o homem passa. E é importante para mim ouvir isso. E, aliás, e não só ouvir, mas ouvir bem cedo, sabes? Eu acho que as crianças deviam se aperceber mais disso. Acho que devia ser ensinado mais o que passam as mulheres, o desequilíbrio. E mais uma vez, voltamos à questão da educação, não é? Por exemplo,
educação sexual devia também, Claro, aí é quer sem dizer, dúvida. devia, acho que de certa forma aborda, mas devia ainda Mas ser mais, não, mais carregada com estes tópicos, não é? não é muito. E repara, e aí já, por acaso acho que não falámos disto, pelo menos agora a gravar, mas efetivamente diz muito. Ensina as tuas filhas e isso assim a terem cuidado. Quando o que realmente tem que fazer é ensinar os homens a não ser uns montes de merda. É tão simples quanto isso. E eu acho que ainda sobre aquele tema que estávamos a falar sobre o que é que os homens podem fazer, um dos principais papéis que nós podemos ter é ajudar amigos e colegas, e seja o que for nosso, e denunciá-los diretamente. Mas de uma forma até que não, aliás, quando eu digo denunciar, não tem que dizer denunciar à justiça. O que eu quero dizer é mesmo falar com eles e dizer: olha, o que tu fizeste não está certo. E eu muitas das vezes acredito que as pessoas não têm noção, por isso simplesmente. Isto não está certo porque isto, e tens de ter cuidado quando fazes isto, porque estás a. Pronto. E eu acho que este tipo de approach, sem ser muito confrontal, porque também se for confrontal, vai só cagar no que estás a dizer. Pronto, vai passear. Pronto, tchau. Eu acho que é muito importante. Epá, isto que tu fizeste não foi fixe, não tem piada, é algo sério. E novamente, há aquele exemplo, pensa se fosse a tua irmã, gostavas, não é? Que tu ficas sempre, porque é que eu tenho que dizer uma coisa destas? Mas às Irrita-me vezes tanto, mas ajuda, é eficaz, parece que é a mas não única devia ser. forma, não é? Por mais triste que seja, é a única forma. Mas eu acho que há certas coisas que eles têm noção, que nós temos noção. Claro, Simplesmente há decidimos muitas. ignorar, mas não têm a noção de como é que se sente a outra pessoa. Isso não. Exato. E aí só ganham noção quando realmente entrarem em contacto, quando olharem nos olhos daquela pessoa e a terem como uma igual, não é? E só que até isso acontecer é muito complicado. Mas eu, pronto, tenho sempre esperança nas novas gerações e Claro. aos poucos e poucos isso vai mudando. E mesmo as Eu acho que velhas também sim. vão mudando um bocadinho a sua opinião. Mas é isso, há sempre pronto, temos sempre tendência a melhorar. Eu acho que em todas as causas sociais, relativamente pode ser que temos tendência a melhorar, mas parece que é sempre muito vento, né? Sim. Não estamos a ir a caminhar rápido o suficiente. Não, e também falta a dizer uma coisa que é os jovens, como o simples facto de terem nascido numa época muito mais progressista, não é? Têm outro tipo de ideias, também têm na sua responsabilidade realmente tentar reeducar os mais Exato. velhos nesta questão. E acho que há jovens que têm no feito, e eu sempre que vejo algo desse estilo, sinto um grande orgulho, não é? De ver, não é, essa preocupação, não é só pensarmos na nossa geração, mas mesmo nas gerações mais velhas, tentar Uhum. mudar um pouco tudo, não é? Porque eu acho que é possível mudar toda a gente. Às vezes é mais difícil, mas acho que essa vontade nunca deve desaparecer realmente. E Sim, senão quer dizer, senão perdemos um é. bocado da nossa humanidade até. Exatamente. E realmente alegra-me ver a malta jovem a ter essa vontade. E eu só quero é que tenham mais ainda. E eu também, como jovem, porque eu também sou malta jovem, Sim, parece a também falar é malta jovem. jovem. Esses putos andam para aí, pá, não. Eu sou super Não, mas jovem, tu és super jovem. E isso também também é. cabe-nos a nós mesmos fazer isso. Sem dúvida, Pronto. olha, é mesmo. Não sei se isto foram ideias muito abstratas, mas acho que às vezes são com estas ideias que realmente Que se começa, né? se Que faz as pessoas começa, e depois é que pensar. começas a pensar em coisas realmente práticas. E pronto, não sei Mas é se isso. Eu penso que falámos sobre. Abordámos o que queríamos abordar neste episódio. abordámos. Podíamos falar sobre muito mais, sem dúvida. Não, mas isso também é um bom pretexto aqui para dizer, é assim, nós queremos fazer uma minissérie mais detalhada sobre causas feministas, entre outras coisas. Sim, Neste caso, trazer algumas convidadas e ainda queremos isso, não é? Uma coisa mais profunda com sim, está as num processo, não é? próprias vozes que sofrem com todas estas situações que nós estivemos aqui a falar. E acho que no futuro vem isso, não é? É um projeto muito interessante. Uhum. Mas acho que nós primeiramente queríamos fazer uma abordagem Mais geral, não mais é? geral, Mais.
só para começar a preparar o terreno, não é? Para essa Exatamente, para ver nova... o que é que vocês, não é, os nossos ouvintes, também, no fundo, gostam, não é? Porque e como é que reagem e se acham que estamos a falar de forma muito mais específica, querem que falamos de uma parte mais geral ou pelo contrário, se acham que estamos a falar de uma forma muito mais geral e quer que falem mais deste tipo de situações e que Exato. tragam este tipo de pessoas e pronto, a nossa ideia no fundo é isso, não é? É isso, mas não. Se gostaste deste episódio e queres interagir mais com o nosso podcast e até conhecer mais sobre o nosso conteúdo, visita o nosso canal de YouTube e segue também as nossas redes sociais no Instagram e no Twitter em É Isso Mas Não. Obrigado por assistir até ao fim e até ao próximo episódio.